Oi pessoal, a gente está aqui para mais uma aula de resolução de exercícios do livro, né? A gente vai ter que encontrar a resistência equivalente desse circuito aqui. O primeiro passo aqui que a gente pode observar é que a gente vai ter dois resistores em paralelo aqui. A gente vai ter esses dois aqui em paralelo. Se observar, a gente vai ter o nó. Aliás, o primeiro passo quando você vai resolver um circuito desse é você definir os nós. Como que você define o nó? Você percorre um caminho e quando você chega em outro elemento, você tem outro nó. Se a gente percorrer um caminho aqui, e quando apareceu outro elemento aqui, esse resistor de 16, a gente começou o nó 2. A gente pegou o nó 2 até aqui, encontrou outro elemento, até aqui, encontrou outro elemento, até aqui, outro elemento, até aqui, outro resistor, outro resistor. Então toda essa parte em azul é o nó 2. Aí a gente encontrou outro elemento, a gente veio aqui, encontrou o elemento aqui, encontrou o elemento aqui. Isso aqui é o nó 3. Mesma coisa, a gente veio, aqui é o nó 4. Encontrou outro elemento aqui, isso aqui é o nó 5. Então o primeiro passo é isso, é você fazer isso. O segundo passo é você encontrar os resistores, identificar os resistores que estão conectados aos mesmos dois nós. Quando dois resistores ou mais resistores estão conectados aos mesmos nós, a gente pode dizer que esses resistores estão em paralelo. A gente tem uma fórmula para resistores em paralelo, que é essa aqui. A gente vai ter essa fórmula aqui, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E a gente vai fazer isso para encontrar o valor da resistência equivalente em paralelo daqui e daqui. Se a gente observar, a gente vai ter o nó 2 aqui conectado ao de 9 e ao de 18, e o nó 5 conectado ao de 9 e ao de 18, ou seja, estão em paralelo. Aqui você vai ter a mesma coisa, o nó 2 é ligado ao de 5 e ao de 20, e o nó 3 ligado ao de 5 e ao de 20, ou seja, estão em paralelo também. A gente vai fazer os cálculos aqui agora, e descobriu 9 vezes 18, 62, 9 mais 18, 27. A gente encontrou resistência equivalente de 6 ohms. A mesma coisa para cá, 20 vezes 5, 100, 20 mais 5, 25. Pelo outro, 4 ohms. Ou seja, a gente já tem a resistência equivalente para esse ponto e para esse ponto. Aí a gente refaz o circuito aqui. Refaz o circuito. E fica assim. É o nó 2, nó 3. E tudo isso aqui vai ser o nó 3. E vai ser só isso aqui agora. E tudo isso aqui que era o nó 5 vai ser só isso aqui agora. Beleza. Agora, qual que é o próximo passo? Se a gente observar, a gente vai ter esse resistor de 4 e esse de 1, eles estão em paralelo. Eles estão em série. Se você perceber, a corrente que passa nele é a mesma. Eles estão em série. O que a gente pode fazer a partir disso? A gente pode somar os dois e vai fazer uma resistência equivalente. A gente pode excluir isso aqui. A gente pode deixar o nó 3 aqui. A gente vai excluir esse de 4 ohms. Excluiu. Esse de 4 ohms. E aqui agora a gente vai ter uma resistência equivalente de 5 ohms. 4 mais 1, 5 ohms. E tudo isso aqui vai ser nó 2 agora. Tudo isso aqui vai ser nó 2. Até o resistor de 5 ohms. Tem que encontrar um novo elemento. A gente vai ter o nó 2. A gente pintou aqui de azul para identificar mais facilmente. Beleza. Se a gente observar agora, a gente vai verificar o quê? A gente vai verificar que tanto o resistor de 5 ohms quanto o resistor de 20 ohms, eles estão conectados aos mesmos dois nós. Eles estão conectados ao nó, a gente pode chamar isso aqui agora de nó 3 e esse aqui de nó 4, que já a gente excluiu um dos nós aqui. Eles estão, o de 20 e o de 5 estão conectados ao nó 3, aqui, nó 3, estão conectados ao nó 2, aqui e aqui. Então os dois estão em paralelo, então a gente vai encontrar uma resistência equivalente em paralelo para os dois. Na mesma lógica, 20 vezes 5 sobre 20 mais 5, a gente vai ter 100 sobre 25,
a gente vai ter 4 ohms. Ou seja, tudo isso aqui a gente vai excluir agora. A gente vai excluir tudo isso aqui. A gente pode excluir esse do meio, na verdade, ficaria mais fácil. Se a gente excluísse esse do meio, ficaria mais fácil. E a gente vai ter agora uma resistência equivalente aqui de 4 ohms. A gente vai ter uma resistência de 4 ohms. Ponto. Se a gente observar novamente, a gente vai ver que esse resistor de 4, ele está em série com esse resistor de 2. Ou seja, se está em série, basta somar um com o outro, né? Então, a gente somando um com o outro, né, a gente vai ter aqui 4 mais 2, a gente vai ter um resistor aqui de 6 ohms. E a gente vai ter um resistor de 6 ohms, a gente exclui esse de 2, né? Então a gente vai ter aqui todo esse caminho, a gente vai ter todo esse caminho aqui, vai ser um novo nó. A gente pode pintar esse nó de qual cor? A gente pode deixar vermelho o nó. Todo esse caminho aqui até a gente encontrar o outro resistor vai ser um novo nó. Se a gente observar agora, fica muito mais fácil de entender, né? O que vai acontecer aqui. A gente vai ter o nó 2 aqui na parte de cima, dos dois resistores, desse e desse. E a gente vai ter também o nó, que a gente pode chamar de nó 3, esse aqui. O nó 3 tanto aqui, nesse terminal do resistor, quanto aqui nesse terminal. Ou seja, esses dois resistores, eles estão em paralelo. Por quê? Porque eles estão conectados aos mesmos dois nós. O nó 2 está conectado nesse e nesse, e o nó 3 está conectado nesse e nesse. Então, a gente fica fácil descobrir qual que é a resistência equivalente desses dois, né? A gente vai ter REC é igual, usando essa mesma lógica aqui que a gente usou aqui, aqui e aqui, a gente vai ter que REC é 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6. A gente vai ter 36 dividido por 12, a gente vai ter 3 ohms de resistência equivalente. Então, a gente pode excluir tudo isso aqui, tudo que a gente tem aqui nesse nó. Pode excluir tudo isso aqui. Então, a gente vai ter uma resistência aqui. Pode ser em qualquer lugar, mas eu preferi deixar assim. A gente vai ter uma resistência aqui de 3 ohms. E a corrente que vem daqui, ela vai passar nessa. E a corrente que passa nessa também é a mesma. Então a gente vai ter aqui a resistência equivalente, por conta dos dois resistores estarem em série, vai ser REC é igual a 16 mais 3. REC vai ser igual a 19. Bom, esse é o resultado da questão.